Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é Ivan Paulo, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Nós estamos aqui no nosso quarto podcast dessa série que está ficando muito bacana, com muita informação. E hoje é uma honra para mim estar recebendo uma mulher incrível, a Doris Alves. Ela vai, entre outras coisas, ela é pré-candidata a vice-governadora pelo Partido Novo. Uma honra mesmo receber ela, uma mulher guerreira, muito conhecida. Ela é especialista em segurança pública e ela já foi comandante da Guarda Civil Metropolitana. Então, assim, tem muita história para contar, um papo muito gostoso, estou com expectativa lá em cima. Doris, tudo bem? Tudo bem, Ivan Paulo? É uma satisfação para mim estar aqui com você, com seu público aí da região de Ribeirão Preto, trazendo essas informações e falando um pouquinho, né, a respeito da minha pessoa, pouco conhecida ainda, mas que tem um trabalho, uma experiência aí na área, principalmente na área de segurança, 31 anos aqui trabalhando na capital, na Guarda Civil Metropolitana, fui comandante operacional de várias unidades aqui na cidade de São Paulo, comandante regional de várias unidades também, e trabalhando aí durante muito tempo na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, fui chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, trazer essa experiência para o governo de São Paulo, eu acho que é fundamental. É um prazer para mim estar com você. Obrigado, viu? O prazer é todo meu. Obrigado mais uma vez de você estar aqui com a gente. Hoje nós estamos com essa chapa incrível, essa chapa completa aí do Partido Novo, né? Para essas eleições agora de 2022. Estamos capitaneados aí pelo Vinícius Poit, nosso pré-candidato a governador, e capitaneados também por você, nossa pré-candidata a vice-governador aqui do estado, né? Obrigado, inclusive, por você ter eu aqui como filiado ao Partido Novo e como alguém, um cidadão também que está querendo que as coisas melhorem, que está querendo que a gente tenha mais decência, competência no serviço público de uma maneira geral, né? Como é feito hoje lá em Minas Gerais com o nosso governador Romeu Zema, que é o melhor governador do Brasil hoje. Eu de antemão te agradeço você ter aceitado esse desafio, porque nós precisamos de gente do bem, e quando vem uma pessoa como você assim, eu fiquei conhecendo, fiquei encantado com o seu currículo, né? E eu falei, puxa, a gente precisa de gente assim mesmo. Aí você olha para a chapa, vê pessoas como o Poit, como você. Isso daí para o filiado do partido, é um prazer muito grande, viu? Obrigado por você ter aceitado esse desafio. Realmente é um desafio, Ivan, porque na realidade que nós estamos assistindo hoje é uma divisão muito grande, um ódio muito grande, um lado do outro, uma polarização muito grande. Eu acho que as pessoas não conseguem enxergar que existem outras opções. E nós estamos trazendo essa possibilidade de uma opção. Uma terceira opção para que as pessoas enxerguem que existe a possibilidade, sim, de nós trabalharmos juntos e unidos, embora com experiências profissionais e pessoais diferentes. Eu acho que é juntar isso para fazer uma política verdadeiramente diversificada nesse estado. É esse o objetivo, é difícil, é complicado, mas nós estamos aí para trabalhar e trabalhar muito. E a gente fica muito feliz de ver pessoas como você e como todos esses outros pré-candidatos aí a deputado estadual e federal, com essa garra e com essa vontade tão grande de fazer a diferença nesse estado. Isso é fundamental e dá muito mais força para a gente quando a gente vê vocês, né, novos, engajados e querendo fazer a diferença, que eu acho que é fundamental. Nós precisamos parar de trabalhar para os políticos e trabalhar para as pessoas, trabalhar para a população. É isso que nós precisamos. Eu moro aqui na região de Parelheiros, periferia de São Paulo. Estou saindo de uma situação de funcionária pública aposentada para poder fazer a diferença. Eu acho que é isso que é importante. É conhecendo verdadeiramente aquilo que as pessoas precisam, tendo visto muita dificuldade em todas as áreas, saúde, educação. A gente sente que existe uma necessidade muito grande de mudança. E as pessoas precisam enxergar isso nessas pessoas, como você e como todos os demais candidatos aí, que estão com essa vontade enorme de fazer a diferença. Então não teria como eu e o Poit não ter essa vontade também, vendo essa garra de todos vocês. Isso é muito bom, isso é muito bom. Realmente estou bastante orgulhoso de estar junto com vocês aí nessa empreitada. Vamos para cima mesmo.
E me conta algumas coisas, então. Eu gostaria de saber bastante sobre essa parte, seu trabalho, né? 31 anos, você citou, de segurança pública. Você tem um currículo muito bacana, né? Você é mestranda em cidades inteligentes, né? E, enfim, e tem o seu trabalho na rua mesmo, ou ali dentro do comando ali da polícia, né? Das polícias, todo o trabalho que você fez, né? Isso tudo, como é que se desenvolveu? Você é de São Paulo mesmo, capital, né? Isso, eu moro aqui em São Paulo desde 1990, mas eu nasci em Minas. Eu sou mineira, Que beleza. Em Minas Gerais. Então é gente boa, mineira é gente boa. Tá aí o exemplo do SEMA, né? Exemplo do SEMA. Diferença em Minas. Pois então, é. Nós temos exemplos bons aí, né? O pré-candidato a vice-presidente nosso, que também é mineiro, né? O Thiago. Pois então, assim, nós temos aí uma história interessante. Eu, pessoalmente, me orgulho muito da minha história. Eu comecei a minha vida profissional aos 13 anos de idade. Trabalhei numa fábrica de sorvetes lá na minha cidade. E aí a gente já linka com aquela necessidade da geração de emprego e renda, porque se não tiver um empresário corajoso para poder montar alguma coisa e dar emprego, com certeza a gente não tem a possibilidade de crescimento. Correr risco. Meu primeiro emprego aos 13 anos foi numa fábrica de sorvete, uma empresa pequena. Então a gente vê aí o exemplo de valorizar o empreendedorismo, acho que é fundamental. E este emprego aos 13 anos é que me deu condições de garantir os meus estudos. Né? Trabalhei dando aula, eu me formei no magistério, então eu dei aula em classes multisseriadas lá no interior de Minas. Depois eu vim para São Paulo em 1990 e assim que eu cheguei em São Paulo, eu fiz o concurso da Guarda Civil Metropolitana, mas mesmo assim, durante o período aí do desenrolado concurso, eu trabalhei como operadora de caixa em padaria, supermercado, até entrar para a carreira de guarda. Guarda Civil Metropolitana, eu comecei como guarda primeira classe, policiando escola, policiando posto de saúde, vendo o sofrimento das pessoas nas filas, né, por uma política mal elaborada, porque na realidade os profissionais dessas áreas, eles são profissionais de ótima categoria, tanto professores como médicos, policiais, todos têm uma categoria muito grande, porém as políticas mal elaboradas é que fazem com que as pessoas se revoltem com o que acontece. E aí a minha carreira se desenvolveu dessa forma, Ivan. Eu comecei como guarda, passei por todos os cargos da carreira da Guarda Civil Metropolitana e me aposentei em 2018 como inspetora superintendente, que é o último cargo da carreira. Depois de aposentada, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria Municipal de Segurança Urbana como assessora de gabinete. Foi quando, inclusive, nós estávamos ali montando o projeto City Câmeras, Copstat Paulistano, o SP Mais Segura. Depois, final de 2020, eu fui convidada para ser chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Fiquei o ano de 2021 e até maio de 2022 como chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Trabalhei na elaboração do Plano Municipal de Segurança Urbana, que é o primeiro plano de segurança municipal aqui da cidade de São Paulo. Perfeito. Está em fase de finalização agora. E é isso, a minha carreira se desenvolveu. Eu sou uma pessoa tranquila, simples, né? Eu fiz o curso de Direito depois que eu vim para São Paulo, sou bacharel em Direito. Fiz uma especialização na área de políticas preventivas para segurança, direitos humanos e violência. E estou terminando aí, finalizando o mestrado na área de cidades inteligentes e sustentáveis, estudando um pouco mais a respeito de segurança pública e segurança urbana, que eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente precisa fazer aí uma diferenciação entre essas duas coisas. A segurança urbana ela está mais voltada para a organização do território, para a implementação de políticas públicas de uma forma geral, para que você possa realmente combater a criminalidade. Eu acho que isso é fundamental. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Está estudando agora, então, o mestrado, né? Está finalizando ele agora. Depois de 30 anos de carreira. Estou ainda no processo de finalização desse mestrado, pesquisando, correndo atrás, para ver o que realmente a gente consegue finalizar. Até dezembro eu preciso finalizar o mestrado. É tanto que eu estou tentando aí conciliar as duas coisas. Né? Agora ficou fácil conciliar com a campanha.
Muita coisa mesmo. Nossa, que bacana, muito legal, um conhecimento muito rico. Você citou aí alguns projetos, né? Então, um projeto que eu gosto muito de falar, porque eu gosto muito de fazer o link com o que a gente está fazendo de projetos, de propostas que se tem na capital, por exemplo, né? Mas que a gente pode trazer para o interior também. É o que eu falo muito do trabalho do deputado, né? O deputado lá tem que legislar, ele tem que propor as leis e votar as leis que os outros propõem, então ele tem que ter esse entendimento, né? Ele tem também que fazer as fiscalizações, né? Que eu gosto de falar mais em auditoria, porque fiscalização é uma palavra tão pesada, né? Virou aquele negócio que o cara vai lá por ir e tal, não, mas tem que auditar, tem que entender direitinho, né? Mas é um trabalho também do legislador, do deputado, no caso. Mas ele tem um outro terceiro ponto que eu acho fundamental também, que é ele estar próximo das pessoas, próximo dos problemas, de onde a coisa está acontecendo, para ele poder ter um entendimento das necessidades que aquilo ali, daquela região, né, daqueles setores, e poder ajudar ali no chão mesmo, vamos dizer assim, né, onde as pessoas estão, para ele poder, até a influência que ele tem como deputado, poder, no lado positivo, óbvio, né, poder fazer com que as coisas corram mais rápido, os projetos de executivo corram mais rápido, né, e tudo mais. Um dos pontos que eu gosto de citar é o projeto City Câmeras, né? Eu vi ele, é um projeto, falando rapidamente aqui, depois você deve ter, com certeza tem um conhecimento amplo dele, mas citando rapidamente para as pessoas saberem do que a gente está falando, é um projeto que foi colocado em São Paulo, né, onde, eu vou falar grosso modo aqui, tá? Você é especialista, mas a gente tinha algumas câmeras da própria prefeitura, né, que eram muito poucas, eram cerca de 75 câmeras, e elas não davam para a gente fazer ajudar o policiamento, né, uma cidade como São Paulo, né. Então, mas entendeu-se que a população cada um tinha a sua câmera ali, então são muitas câmeras na cidade, só que são de particulares, né. A ideia foi trazer um software ou um aplicativo onde a gente conseguisse que todas essas câmeras ou as câmeras que se cadastrassem ali nesse aplicativo, a polícia tivesse acesso a essas câmeras, né? Então passou dessas 75 para milhares de câmeras em um determinado momento agora do projeto, e estima-se que em São Paulo tenha 1 milhão de câmeras. Eu vi esse dado recentemente. E assim, colocando essas 1 milhão de câmeras dentro desse projeto, vão ser, falando de uma maneira básica assim, vão ser 1 milhão de câmeras que a polícia teria para poder monitorar a cidade, vamos dizer assim, né? De uma forma geral é isso. Então eu acho esse projeto fantástico. O custo dele é baixíssimo, porque a câmera do cidadão já está lá na casa dele, é só ele linkar nesse aplicativo. Então o governo não vai precisar, por exemplo, investir em muito equipamentos, né, de câmeras e tudo mais, um hardware, vamos dizer assim. A questão de manutenção disso também fica muito mais fácil, porque cada um ali consegue fazer a manutenção de sua própria câmera. A polícia tem... e todo cidadão vai querer isso, né? Porque ele quer que... Imagina a polícia podendo ter acesso à câmera que está ali na casa dele, né? Isso é muito bom para qualquer cidadão. Então é um projeto fantástico com um custo muito baixo. E isso a gente consegue, um deputado, por exemplo, consegue mexer essa situação toda e trazer um projeto desse para Ribeirão Preto, trazer um projeto desse para São Carlos, para Jardinópolis, que seja, entendeu? Para a gente poder ter isso também nessas cidades, que são cidades que estão cheias de câmeras aí, de particulares. Por que não o deputado fazer isso agora, né? Um deputado ou um que venha a exercer o cargo, né? Esse é um projeto fantástico. Você tem ideia do resultado que isso está tendo lá em São Paulo? Aí em São Paulo? Ivan Paulo, na realidade, o que acontece? Nós temos dois conceitos que precisam ser diferenciados. Um é de monitoramento e o outro é de armazenamento. Então, na realidade, assim, o que nós tínhamos em São Paulo eram 75 câmeras que eram monitoradas pela Guarda Civil Metropolitana. Então, nós tínhamos, não somente pela Guarda Civil, pela própria polícia também. Então, nós tínhamos câmeras monitoradas e isso realmente se tornava muito caro, né, para você ter 75 câmeras sendo o tempo inteiro monitorado. O que o projeto City Câmeras trouxe foi a possibilidade de você ter o armazenamento das imagens das câmeras
populares. Então, você linkar numa mesma plataforma, não somente essas câmeras públicas, como as câmeras de particulares. Então, você traz ali para aquele contexto. Óbvio que você ter monitorado 3.000, 5.000 câmeras ao mesmo tempo, isso realmente é quase que impossível. Mas você ter o armazenamento dessas imagens por 7 dias, 30 dias, é fundamental para que você possa fazer posteriormente uma investigação de fatos que acontecem ali. Sem contar naquela sensação de que, se aquele local está sendo, de alguma forma, filmado, as pessoas têm um certo receio de cometer qualquer tipo de infração naquela região. É a prevenção. Então, isso foi o projeto inicial do City Câmeras. O que dificultou um pouco é que, na realidade, as pessoas acabam, elas tendo que pagar por essa imagem, por esse armazenamento de imagem. Então, o que nós estávamos fazendo agora, nesse final de período que eu estava trabalhando na secretaria, é fazer com que a prefeitura pudesse minimamente custear esta nuvem, aonde essas imagens fossem armazenadas. Isso traria não um valor grande para a prefeitura, mas um valor ainda menor para o munícipe, porque ele tem a câmera dele, ele vai armazenar e ele vai pagar um valor meio que irrisório para poder ter essas imagens guardadas e elas serem posteriormente usadas pela polícia e por todos os órgãos de segurança de uma forma geral. Eu acho que isso é o mais importante. Talvez em São Paulo não tenha tido o sucesso que esperávamos, exatamente pelo fato de não ter essa adesão que a gente imaginou que teria, pelo fato de o município ter que pagar por essa câmera, por esse armazenamento de imagem. Não, bacana, muito bom. Isso mostra assim, que o projeto também já está com uma evolução bastante interessante, né? Passaram por vários percalços já e ele está ficando... O que me mostra aqui, o que eu consigo enxergar é que está ficando mais redondo cada dia mais, né? Ele está ficando redondo para a gente poder, sim, trazer para a população até essas questões de custos aí que você está dizendo. Vocês já estão finalizando essas ideias aí para poder chegar com o projeto prontinho, né? Exatamente. O interessante é você fazer parcerias públicos-privadas, por exemplo, para as empresas que têm interesse naquela região. A empresa vai ter muito. E elas fazerem esse custeamento desses valores para que a população tenha a segurança que ela realmente precisa naquela região. Pois é, de repente um bairro que está próximo de um distrito industrial, né, vamos dizer assim, né, que tem empresas ali, para a empresa é super interessante ela custear esse armazenamento, mesmo que das casas, mesmo que das pessoas que estão em volta ali, porque é segurança para ela também, né? Exatamente. Perfeito, excelente. E esse trabalho que você fez aí na questão de segurança pública, me chama muito a atenção, né? Você falou que fez segurança nas escolas também, né? Isso é muito bacana. As escolas a gente tem sempre o problema, você deve ter vivido muito disso, drogas ali na porta da escola, né? Ou algum tipo de... Tem a questão dos roubos e tal, mas o problema são as más influências que chegam ali e tentam entrar pela porta das escolas, né? Você trabalhou nesse sentido também? Algum trabalho que vocês fizeram nesse sentido? Também, bastante. Eu acho que a gente precisa pensar principalmente nas pequenas cidades, que eu acho que é fundamental. São Paulo é complicado porque assim, nós temos 32 cidades pequenas dentro de uma mesma cidade, vamos analisar bem, né? São Paulo é isso. 32 subprefeituras aqui e 32 subprefeituras que a grande maioria delas bem maior que algumas cidades do interior. Então, na realidade, assim, o que a gente precisa fundamentalmente falar, que eu acho que é fundamental, o policiamento ele precisa ser preventivo, ele precisa ser comunitário. A gente precisa pensar nisso, na prevenção, né? Trazer a possibilidade de uma fiscalização mais efetiva nas proximidades das escolas, né? Bares que vendem bebida alcoólica, fechamento desses bares, fiscalização efetiva. A polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil ou as guardas municipais que nós temos em várias cidades do interior, fazer com que essas pessoas tenham o poder de fiscalização também. Elas precisam ter o poder de fiscalização para poder fiscalizar esses locais que estão nas proximidades das escolas, porque não é somente
a proteção física ou a proteção do patrimônio que a gente precisa fazer. A gente precisa trabalhar de forma preventiva, fazer a fiscalização efetiva no entorno dessas unidades escolares. Perfeito. Eu acho que isso é fundamental. O poder de polícia administrativa, que ele é, né, do município, o poder de fiscalização do uso e ocupação de solo, que também é um poder do município, passar isso de alguma forma para que as polícias tenham esse poder, seja a polícia militar, seja as guardas municipais, para que essa fiscalização seja mais efetiva. É um trabalho preventivo que a gente precisa fazer, né? Perfeito. Diminuir as possibilidades de aproximação do crime e da droga para a escola. Eu acho que isso é fundamental. Nossa, maravilhoso, excelente. Um dos pontos que eu estou falando bastante na campanha, e que o pessoal até falou, mas você é homem, não engaja tanto. Eu não quero engajar, gente. Eu não estou só pensando se eu vou chegar alguém para votar em mim. Eu quero colocar o assunto em pauta, entendeu? Eu quero que as pessoas discutam sobre aquilo, porque são problemas que a gente tem no cotidiano e a gente tem uma campanha, eu gosto de dizer que ela dá um megafone para a gente, né? Então, mais pessoas passam a olhar e escutar o que nós estamos falando, né? Então, por isso que eu quis entrar no ponto da defesa da mulher, né? Dos direitos da mulher e principalmente contra a violência que a mulher sofre, né? Seja ela violência física, seja ela violência psicológica também, que às vezes é um companheiro, né? Na grande maioria das vezes é um companheiro, marido que seja, ou qualquer tipo, e ele faz ali uma pressão psicológica tão grande que a vida daquela mulher fica muito ruim, ela fica doente e tal, mesmo que não tenha agressão física, é uma agressão psicológica que isso destrói com a pessoa também, né? Então, são pontos em que a gente tem que olhar. Isso acontece muito também no ambiente de trabalho, essas questões psicológicas, né? E é um ponto que a gente tem que pôr o dedo nessa ferida, tem que bater muito em cima disso para isso acabar de uma vez por todas no nosso país, e a gente vai trabalhar muito dentro do Estado para a gente conseguir melhorar isso demais, né? São pautas, são vários pontos que a gente pode citar aqui, né? Você, como especialista em segurança pública, eu sei também que você tem um trabalho desenvolvido aí para essa questão da mulher, inclusive, né? Ivan, você sabe que você tocou num ponto que eu acho importantíssimo. Eu sempre fiz algumas críticas com relação a isso. Normalmente nós vamos em alguns locais que vão falar sobre violência contra a mulher e nós percebemos um auditório cheio de mulheres, normalmente só mulheres e só mulheres. Isso. E será que é realmente importante nós discutirmos somente com mulheres a violência contra a mulher? Eu acho que não. Eu acho que esse ponto que você falou ele é importantíssimo. A gente precisa trazer mais homens para essa discussão também. A própria lei Maria da Penha, ela fala da necessidade de nós educarmos os homens. Eu falo educar no sentido de conscientizar os homens para as brincadeirinhas, para as piadinhas, para tudo isso que afeta grandemente as mulheres com relação à violência e que não é percebido, porque é natural, né? Isso é completamente natural. Sem querer cortar a sua fala, mas assim, o homem, ele se sente com algum poder, né? Seja a própria esposa ou uma filha, né? Que assim, sabe, ele precisa tratar direito, né? Precisa entender as questões femininas, até para ele ter tratamento com a filha dele, né? Ser mais próximo, não ter esse problema. Dentro do trabalho, do ambiente de trabalho. É uma aberração, Doris, quando eu olho, eu vejo assim, alguém crescendo um degrau ali na carreira dele, né, passa a ser um chefe disso, ou passa a ser um chefe daquilo. Automaticamente, se ele tem algum subordinado, é nítido como é a mulher que ele acha que um chefe passa a entender que ela tem uma subordinação maior do que o outro que é homem, sabe? É uma coisa tão absurda isso. Vem da cultura nossa. É a piadinha que você bem acabou de dizer, que isso traz para o homem, ratifica na cabeça do homem, desde criança, de que não é assim mesmo. Você já é superior porque você é homem.
E, gente, isso é um absurdo, né? Isso é ridículo dentro da nossa cultura, né? Exatamente. A gente precisa muito tocar nesse assunto, Ivan. Nós precisamos muito falar sobre tudo isso. Às vezes a gente fica ouvindo algumas coisas, por exemplo, que a mulher que não toma a atitude de se separar, de correr atrás do processo judicial, de sair daquela situação de violência, a tendência é sempre falar que a mulher gosta de apanhar, né? A gente já ouviu isso várias vezes, a gente ouve isso cotidianamente, mas estudos mostram que, na realidade, a grande maioria das mulheres que não... A grande preocupação das mulheres que não tomam atitude é exatamente com os filhos. Elas se preocupam muito com a situação dos filhos. Então, quando nós trazemos no nosso programa de governo, por exemplo, a possibilidade de ampliação das escolas de tempo integral, a possibilidade de ampliação de educação, de lazer e de cultura, vai ajudar essas mulheres a ter uma confiabilidade de fazer com que aquela situação de violência se encerre. Isso é fundamental. Outra coisa também que dificulta muito o fato da mulher tomar uma atitude é com relação ao medo de vingança do agressor. As ameaças que ela sofre. Então, quando a gente fala, por exemplo, no plano de governo também, a possibilidade de fazer uma proteção social efetiva para a mulher, ampliando as delegacias as delegacias de mulheres, DDMs, no interior e em outras cidades que ainda não tem, que ainda não possuem, trabalham 24 horas, preparar os nossos agentes de segurança para que eles sejam mais preparados para essa receptividade, para que eles tenham mais sensibilidade no atendimento, fazer a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da polícia e de todas as outras ações de políticas públicas de forma integrada para que essa mulher tenha mais condições de sair dessa situação de violência. A capacitação permanente dos nossos integrantes das forças policiais. Perfeito. É fundamental. Uma coisa que as pessoas não observam e que a Lei Maria da Penha ela foi alterada algumas vezes, ela está com 16 anos, né? Foi criada acho que em 2006, se não me falha a memória. Ela está com 16 anos, só que ela já teve algumas alterações. Então, em 2019, por exemplo, nós tivemos uma alteração na Lei Maria da Penha, que ela trouxe a possibilidade, por exemplo, em uma cidade que não tem um juiz para tomar uma decisão imediata, para que o agressor saia de casa, por exemplo, o delegado de polícia ele pode fazer isso, ele pode determinar essa ação imediata, se a mulher estiver correndo risco. Certo. Se naquela cidade não tiver uma delegacia de polícia, o próprio policial que atendeu a ocorrência, ele tem esse poder, a própria lei traz para ele esse poder de tirar aquele agressor de casa e depois levar a informação para o juiz. Então, todas essas informações, elas precisam ser levadas de forma mais, divulgadas melhor para a nossa sociedade e preparar melhor os nossos agentes da segurança pública para que eles realmente façam essa efetivação. E outra coisa, a proteção das medidas também, às vezes o juiz emite uma medida protetiva e a mulher continua a mercê do agressor, porque ninguém faz a proteção dessa medida. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Guarda Municipal, ela tem um trabalho efetivo de proteção das medidas. Ou seja, a partir do momento que o Ministério Público, o juiz, o próprio delegado de polícia emite uma medida protetiva para essa mulher, a Guarda Civil começa a acompanhar essa medida, para que o agressor não se aproxime, fazendo a visita a essa mulher na residência, no seu local de trabalho. Ela precisa ter a segurança que a partir do momento que ela tome a atitude de sair dessa situação de violência, que ela tenha realmente o apoio do Estado, nesse sentido de garantia. Que ela tenha um local, por exemplo, uma casa-abrigo, que ela possa ir quando ela estiver correndo risco verdadeiro de ter a sua integridade física ofendida. Então, ter um local onde esse agressor não vai encontrá-la. Então, tudo isso são medidas que a gente precisa ampliar no Estado para que essa mulher tenha a segurança de fazer as denúncias e sair realmente dessa forma de agressão. E uma outra coisa que você tocou bem no início, que eu acho que é
preventivo, é trabalhar a cabeça das pessoas, mudança de cultura. Nós precisamos mudar a cultura. Nós temos uma situação horrível dentro das forças, principalmente das forças policiais, que é majoritariamente masculina. Pois é, né? Então, tem que trabalhar muito isso. O assédio dentro das forças policiais ele é muito grande. Então, nós precisamos começar a pensar nisso, assédio coletivo. Então, tudo isso, eu acho que é fundamental que a gente converse, falar dentro de casa, falar com o filho, criar de forma diferente o menino, né? Exato. Porque ele dá exemplos. Entender que ele precisa respeitar. Então, tudo isso é mudança cultural que a gente vai conseguir ao longo do tempo. Eu acho que uma das melhores leis que foram criadas nesse país é a Lei Maria da Penha, mas, infelizmente, 16 anos depois, a gente ainda percebe que ela não é efetivada e que ela precisa realmente ser efetivada no nosso governo. Ela colocada 100% aí, a gente vai ter um resultado muito grande, muito bom. Você estava falando aí questão de medidas protetivas, né? Você citou aí. Eu estava no calçadão aqui de Ribeirão Preto, conversando com algumas pessoas, né, a respeito de política. Foi recente agora, e eu conversei com uma mulher e ela estava me falando, ela falou, olha, eu tinha uma medida protetiva, aí o agressor, vamos dizer assim, estava preso, e aí eles retiraram a medida protetiva também, são as falhas, né, que eu estou querendo colocar, eles retiraram a medida protetiva porque ele estava preso. Ele falou, então ele não oferece risco a você porque ele está preso. Só que ele tinha acesso a pessoas aqui fora que ainda faziam esse assédio moral, vamos dizer assim, contra ela precisava dessa medida protetiva, não só daquele, mas de outros que ele, entre aspas, comandava aqui para ir lá e continuar com essas agressões, né? Então, assim, quando a gente vai a fundo, a gente conversa, nós vamos entendendo que existe sim uma lei, existe sim muita coisa sendo feita, né? Pessoas aguerridas aí trabalhando do nosso sistema de segurança pública, né? Estão trabalhando, estão ajudando mesmo, mas a gente ainda tem várias lacunas que nós precisamos resolver. Você citou também o ponto das delegacias 24 horas, né? Na cidade de São Paulo nós temos cerca de 8, 9 delegacias que funcionam 24 horas. Em Ribeirão Preto, por exemplo, nós não temos nenhuma. Fecha 5. Uma cidade de 700 mil habitantes. Nós abrangemos uma região aqui de 3.200.000 pessoas aproximadamente e não tem aqui, nessa região, uma delegacia da mulher que funciona 24 horas. Tá? A gente não tem em Franca, não temos em São Carlos, não temos em Jardinópolis, não temos em Brodowski, Cravinhos. Né? Então, assim, eu estive conversando recentemente também com entidades, associações, né, que ajudam as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, e eles me falaram, isso é uma dificuldade grande, porque cai em outro ponto que você falou, que chega em uma delegacia, porque à noite o ocorrido, ela tem que sair correndo, ela precisa de ajuda, e ela chega numa delegacia, majoritariamente de homens ali, enfim, por mais que eu também, não é falando mal dos nossos policiais, são guerreiros e tudo mais, mas eles não estão preparados com essas informações todas que você citou aí da Lei Maria da Penha, por exemplo. Uma delegacia de mulher está pronta para dar essa acolhida. Né? Então, assim, fica diferente sim o atendimento. É mais complicado. A gente precisa dessa delegacia de mulher 24 horas no interior também. Interior do estado de São Paulo praticamente não tem, tá? Se tem, são 2, é uma coisa assim, para esse monte de cidade que a gente tem no interior. Nós precisamos olhar muito, isso daí é urgente, e eu acho que é um ponto que você vira rápido, né? Tem todos os custos de ser 24 horas, mas é onde o Estado precisa focar, né? O Estado... Com certeza. Nós falamos hoje que o Estado precisa, no Partido Novo, a gente fala que o Estado precisa focar em saúde, educação e segurança, né? Parar de cuidar de outra coisa. O Estado de São Paulo tem fazenda que ele toca. Imagina o Estado tocar uma fazenda. É o tipo de coisa que o Poit bate muito, que a gente tem que privatizar, que você fala também. Então, quando se fala de privatização, é por isso. Tira essa fazenda daqui, que não é para o Estado ficar mexendo com isso, e vamos focar todo o esforço, todos os impostos em, por exemplo, gerar delegacia da mulher, que já existe, mas fazer com que ela seja 24 horas ali no interior todo, né? Exatamente. Você percebe que, na realidade, assim, a gente gira, e tudo volta
para as 3 questões fundamentais: educação, saúde e segurança. E segurança. Não tem como. Tudo que a gente fala volta para esses 3 pontos que eu acho que é fundamental para o Estado tomar conta. Não tem como fugir disso. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da dependência financeira da mulher, muitas vezes é isso que também dificulta a saída dela, né, dessa situação de violência. Muitas vezes não é pela falta, inclusive, de um emprego dela, mas pela violência patrimonial que ela sofreu, né? O fato daquela pessoa, do agressor, ter tomado dela tudo aquilo que ela tinha, ou ter colocado essa mulher numa situação de violência patrimonial, fez com que ela fique nessa dependência financeira dessa pessoa e dificulta a saída dessa violência. Então, a geração de emprego e renda, colocar a possibilidade que essa mulher tenha condições, sim, de se empoderar e sair da situação de violência. Continua gerando em torno das 3 coisas que nós sempre batemos, que nós sempre falamos: educação, saúde, segurança, empreendedorismo, que é a necessidade que a gente tem de criar renda, de criar a possibilidade dessa mulher sair da situação de dependência e criar e se empoderar e sim fazer com que esse agressor seja verdadeiramente punido de acordo com a legislação que existe aí no país. Pois é, um ponto que a gente fala bastante também, né? Existem milhões no Brasil de mulheres que não podem sair para trabalhar também porque não tem onde deixar as crianças, né? Então não podem empreender, por exemplo, porque não tem onde deixar seus filhos. É um absurdo, isso se fala direto, né? Que ainda não acabou com essa questão de fila para creches e tudo mais. Tem que ter creche para todas as crianças no Brasil. Se você investe nisso, as outras coisas, como, por exemplo, a mulher poder ter um emprego, sabe? Ela começa a melhorar a economia fazendo isso, ela consegue melhorar a economia da casa dela, com isso ela tem uma visão diferente, inclusive dentro de casa, com o próprio companheiro, né? Uma dependência menor do próprio companheiro, para que, se houver um ponto onde ela é agredida ou tanto moralmente aí como fisicamente, ela já pode sair de casa com uma tranquilidade maior e levar os filhos dela, porque ela tem essa base financeira já dela, ela já trabalha, né? E um outro ponto que se não tem ainda, não tem essa agressão, mas pelo menos ela consegue esse trabalho, ela tem essa independência e ela se coloca de maneira diferente dentro de casa, e isso faz com que o relacionamento dela até melhore em muitas situações, né? Mas essa liberdade que a mulher ganha quando ela trabalha, quando ela pode trabalhar, é muito boa, ela tem uma vida totalmente diferente. E assim, muitas milhões de mulheres não estão conseguindo ter essa liberdade simplesmente porque o governo não conseguiu focar em educação ainda para dar creche para todo mundo. Exatamente. É aquilo que nós estamos falando também, está no plano de governo também, que é o investimento na educação básica. Exato. Né, que é, na realidade, você diminuir o investimento que você tem no ensino superior e colocar na educação básica, que é fundamental. Quantas crianças hoje não conseguem, ou quantos jovens e adultos chegam na época aí do ensino da graduação, sem ter, na realidade, um ensino básico de qualidade. Então, investir no ensino básico é fundamental. Então, dar condições para que essas mulheres tenham um local. Já falei, volto a repetir, escola em tempo integral. Então, quer uma possibilidade maior da mulher ter a possibilidade de empreender ou de sair de casa para trabalhar, se ela tiver um local que essa criança ou que esse filho vai ficar ali o dia inteiro estudando, recebendo educação, lazer, cultura e tudo mais. Então, acho que é fundamental a gente pensar em tudo isso. Em vez de chegar aí às 4.500 escolas, como diz o Poit, né, com ensino em tempo integral, melhorar as escolas técnicas, investir no ensino básico, é fundamental para que a gente tenha isso. Você vê que você investe na escola em tempo integral, né? Olha todos os benefícios que ela traz. É a criança lá dentro, alimentação para a criança o dia inteiro, tá? Ela só vai ter... Basicamente, ela vai ter uma alimentação à noite em casa, porque ela toma café da manhã na escola também, né? Se você for parar para pensar. Aí ela já toma café da manhã na escola e tem toda essa alimentação. Então, você elimina uma coisa que poderia ser um problema. Ela está na escola, está recebendo toda a instrução que precisa em questão de educação mesmo, cultural e tal. Ela tem esporte.
para praticar aí durante o dia, isso joga energia para fora da criança, né? Ela consegue, enfim, se desenvolver bem nessa área. Tem a parte social, de que está sempre com as pessoas, às vezes está com a mãe ali, a mãe precisa ficar em casa por conta da criança, ela fica ali, ou às vezes a mãe trabalha como manicure, por exemplo, e a criança precisa o tempo inteiro ficar ali do lado dela, e ela não consegue dar a atenção necessária, né? Enfim. Então a escola em tempo integral, ela resolve muitas questões. Essa escola em tempo integral também, a gente pode estar falando de dentista, cuidando dessas crianças direto, né? Alguma situação ali médica que seja preventiva, alguma coisa nesse sentido, que essa escola já pode trazer também, né? Enfim, resolve muitas situações e a criança vai crescendo muito melhor. Inclusive, nessas escolas, a gente tem que necessariamente, no meu entendimento, tá, Doris? Que implementar culturas que façam a criança crescer, cultura da mulher, entendeu? Então, termos aulas ali, principalmente no tempo integral, isso vai ser muito bom. Eu vejo que as crianças, elas precisam entender, elas precisam ter aquela visão de que a mulher pode sim ir trabalhar, a mulher pode sim ser uma empresária, ou ela pode ser uma funcionária de sucesso. Não só aquelas artistas que são as mulheres que crescem e que têm sucesso e tudo mais, né? As crianças, eu vejo, tanto as meninas como os meninos, elas precisam ver quem está crescendo ali. A gente precisa mostrar aulas para ela, fazer uma aula, a história da Doris, por exemplo, entendeu? Olha a Doris, olha que magnífica que é a sua história. Pegar outras mulheres que a gente tem que cresceram, que se desenvolveram trabalhando, ainda assim criaram seus filhos, né? Para aquela criança, menina, poder olhar e falar assim, nossa, dá para eu seguir esse caminho aqui, então, olha que bacana, né? Eu não preciso ser o caminho de uma super estrela. Olha, se eu trilhar isso daqui com estudo, com educação, com respeito, eu posso... E o menino olhar isso e pensar também, falar, puxa vida, a mulher é assim, então, eu não tenho que... Essas piadinhas aqui que estamos falando, não é por aí, sabe? De criança você consegue criar toda essa cultura, e se a gente não começar imediatamente, nós vamos... Cada dia que passa a gente está perdendo tempo, né? Com certeza. E até entrando numa outra área também, né, Ivan Paulo? Se a gente pensar que nós temos que trabalhar a saúde de forma preventiva, né? Nós temos que pensar na promoção da saúde. Quando eu deixo essa criança na escola durante o tempo integral e eu proporciono uma alimentação de qualidade, né, que é com sustentabilidade, com alguma coisa que seja realmente balanceada, né? Isso. Então eu estou também, de alguma forma, fazendo a prevenção da saúde, porque eu vou ter menos pessoas doentes futuramente. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, é um conjunto de políticas públicas que a gente pode implementar de forma integral na sociedade e que vai dar um futuro promissor lá na frente. Eu acho que nós temos tudo para fazer a diferença. É aquilo que a gente está repetindo o tempo inteiro. Não dá para querer coisas diferentes agindo da mesma forma. Fazendo a mesma forma. Então nós precisamos começar a agir diferente em todos os setores. Realmente focar na educação, na saúde e na segurança, para que a gente tenha realmente um estado muito melhor daqui para frente. Não adianta pensar da mesma forma, continuar pensando nas mesmas políticas que foram feitas até agora. Nós precisamos começar a pensar em algo novo, em inovação. É isso que nós precisamos daqui para frente. E é só assim que nós vamos conseguir. Perfeito. Tudo começa na prevenção. Tudo começa na prevenção. Então vamos começar a prevenir aí. Prevenir na área da saúde, porque aí a gente consegue diminuir as filas do SUS, que é um sistema bom, mas que as pessoas entendem como ruim. Porque na realidade existe uma fila enorme. Então quando o Poit fala na digitalização da fila do SUS, é fundamental para que a gente não tenha aí as pessoas cortando fila porque indica, mas sim uma fila prioritária na saúde, realmente olhando para a prioridade e trabalhar a promoção da saúde, trabalhar aí essas pessoas que trabalham, por exemplo, esses agentes de saúde, são pessoas que têm uma possibilidade enorme de verificar e ajudar a mulher que está passando por uma situação de violência também. Quando essa pessoa vem em casa e olha, e entende, e percebe que existe uma situação de violência,
Entendeu? Então, assim, dados integrados, eles são fundamentais. Quando eu tenho dados integrados da saúde, da educação, da assistência social, eu consigo identificar situações de violência dentro de casa. A gente falou muito sobre isso aqui em São Paulo agora nesse último ano, porque assim, a intenção nossa, quando a gente estava falando da violência contra a mulher, era fazer com que os dados da cidade de São Paulo estivessem integrados no mesmo sistema. Então, por exemplo, muitas vezes a mulher que está sofrendo violência dentro de casa, ela não procura uma delegacia de polícia, mas ela procura um serviço social, ela procura um serviço de saúde. E aí você consegue, através desses serviços, identificar essa violência e prevenir, para que não chegue aí ao extremo que a gente consegue visualizar de vez em quando, que a mulher sendo agredida, morta por uma situação de violência dentro de casa. E aí a gente vai muito mais além, porque eu não preciso falar somente da mulher, não. Quantas pessoas idosas estão sofrendo violência dentro de casa e a gente não tem conhecimento? Pois é, própria criança. Quantas sofrem violências dentro de casa e a gente não tem conhecimento? Exato. Então, na realidade, a integração de dados, ela é fundamental também. E não é somente dados da segurança, não. É dados da saúde, é dados da assistência social. Essa integração de dados, ela é fundamental para que a gente possa identificar e prevenir. Por isso é que eu falo, repito, a prevenção ela é a melhor coisa que nós podemos fazer, inclusive na saúde. Tenho muito isso na cabeça também. E assim, os dados, eles estão aí. A gente colhe os dados das pessoas nas escolas. As escolas têm todos os dados da criança e da família. No próprio sistema de saúde, ele não é digitalizado, igual o Poit fala muito, você falou agora também, mas os dados estão lá. Eles tem cadastro de todo mundo lá. Os dados, o governo tem muitos dados. A gente precisa unificar esses dados. E aí eu vou aproveitar que você falou da unificação aí dos dados, para citar um ponto ainda na questão da mulher. Eu estive em uma associação, uma entidade dessas que aqui em Ribeirão nós temos 3, o pessoal faz um trabalho maravilhoso. 3 que eu conheço, tá? De repente tem mais e eu tô conhecendo também. Mas enfim, uma delas comentou comigo, essa questão mesmo. A mulher, igual você falou, às vezes ela procura uma entidade que ela sofreu, ela procura uma entidade. A polícia não fica sabendo. O Ministério Público não fica sabendo. E ao contrário também, às vezes ela vai... elas têm aquele... Hoje você tem um aplicativo, né? Que a mulher, quando ela tem a proteção, né? Quando é dada a proteção para ela, ela tem um aplicativo no celular que, se ela percebeu que o agressor está perto dela ou que existe uma possibilidade dele vir, né? Às vezes ele faz uma ameaça, tô indo aí e tal. Ela aciona esse aplicativo, tem um botão lá que ela aciona e aí a polícia pode ajudá-la e tal. Mas vamos dizer assim, então quando ela aciona, a polícia vai até lá e faz essa ajuda mesmo. Só que não é integrado com o Ministério Público, não é integrado com essas entidades, sabe? Para todo mundo poder ajudar ela. Então a polícia vai dar aquela ajuda no início ali, mas a rede toda não fica sabendo necessariamente. E eles estavam me relatando que isso é uma dificuldade, né? Às vezes o Ministério Público fica sabendo de uma pessoa, uma mulher que está lá, que sofreu agressão e tudo mais, e aquela mulher precisa sair de casa. Tá bom, mas a entidade não ficou sabendo disso, porque se a entidade fica sabendo, ela tem um sistema de mobilização lá, eles têm, que é maravilhoso, que na cadeia deles, às vezes a mulher sai de casa, ela tem um cantinho lá na casa da irmã dela, por exemplo, só que ela precisa de cama, ela precisa de um fogão, ela precisa de cama para o filho, enfim, isso é urgente, né? E se ela precisa agora, porque ela acabou de sair da casa e vai precisar dormir em algum lugar, né? Às vezes ela tem esse lugar, mas lá não tem a estrutura. E essa rede de apoio dessas entidades, elas correm, é fantástico o trabalho, que elas conseguem cama, conseguem isso, conseguem aquilo, de uma hora para outra e conseguem gente para levar lá, sabe? Então esse trabalho tem que ser muito... a gente valoriza muito, tem também as ações, você mesmo disse, dentro do poder público, mas assim, a gente precisa aumentar o alcance dessas ações, né? Pulverizar, ajudar essas entidades, porque as entidades muitas vezes se veem sozinhas também, né? Elas buscam na sociedade poder continuar de pé, né? E o governo tem que estar próximo delas para a gente conseguir ajudar melhor. E a questão de unificar esses dados todos, como você bem citou, isso faz com que a coisa seja muito mais célere e que realmente consiga se ajudar todas as mulheres que vão lá para pedir essa ajuda, essas informações, né? Exatamente. Em alguns locais se chama botão do pânico, ou exato. da mulher.
né? Mas eu acho que o importante realmente é criar essa rede de atendimento, né? Você fala muito bem disso, que eu acho que é uma rede de atendimento onde você pode colocar os dados dentro de um mesmo sistema e as pessoas que estão nessa rede de atendimento ter acesso integral a essas informações. Doris, são vários pontos, você tem uma história maravilhosa, tá? Queria te agradecer muito essa conversa toda que a gente teve. Isso eu quero com essa conversa, trazendo essas aplicações práticas, né? Eu quero que as pessoas entendam também, o primeiro, saber o que você tem a dizer, né? Que isso é muito, muito bacana. E eu quero que as pessoas entendam também como que um deputado pode chegar aqui e ajudar a resolver isso. Porque as pessoas olham e falam, tá bom, Ivan, mas isso são propostas para executivo fazer, né? Para prefeito, governador ou presidente. Como que o deputado tem que ir lá legislar? Ele tem que legislar, mas ele tem que estar próximo para entender esse tipo de ideia e poder fomentar isso junto ao executivo. Tá? Eu acho isso fundamental. Tem um deputado nosso que ele conta, que é um deputado do Partido Novo, ele conta que ele foi lá, uma das ideias, ele sentou lá na frente de um posto de saúde, por exemplo, e começou a entender ali da região dele, né? Começou a entender a dinâmica. Não chegou lá falando, eu sou deputado e filmando, nada disso. Mas ele chegou lá e começou a entender a demanda daquela situação, falou, olha, isso aqui pode melhorar, pensando, né, isso aqui pode melhorar, assim, assado e tal. 2 dias depois ele chegou no secretário da saúde do município, olha o trâmite como facilita. Ele chegou no secretário da saúde do município e falou assim, meu amigo, eu estava lá, eu vi, e eu tenho solução para todos esses problemas seus aqui. E, inclusive, eu sou deputado, a gente tem algumas verbas, eu posso trazer verba para cá. Vamos focar, então, em entender esse projeto aqui, como que a gente pode melhorar. Eles levaram para quem podia desenvolver esse projeto, lá na região mesmo, desenvolveram e trouxeram. Ele conseguiu a verba e eles conseguiram melhorar muito ali a situação toda, entendeu? Estou trazendo um caso prático para a gente falar como que o deputado tem que chegar e poder ajudar o executivo com esses pontos todos, né? A gente não pode esquecer, né, Ivan, que o executivo ele tem a missão de administrar, né, o dinheiro do orçamento, mas quem representa o povo é o legislativo, né? Exato. Não pode esquecer disso. Exato. Na realidade, quem vai lá e na sua base e volta com as ideias, com as necessidades do povo, é o legislativo, seja deputado federal, estadual ou o próprio vereador nas cidades. Então, na realidade, ele tem ali a sua base e ele traz aquilo que o povo quer. Se a gente tiver um representante fiel ao seu eleitorado, é exatamente isso que ele vai fazer. É trazer as necessidades dessas pessoas para serem discutidas no executivo. Eu acho que é fundamental. Você frisou muito bem e exemplificou muito bem. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa. Maravilha. Pessoas que tenham essa responsabilidade. Pois é, maravilha. Doris, um grande prazer ter você, tá? Pra gente conversar, pra gente poder bater um papo. O dia que você estiver por Ribeirão Preto aqui, Jardinópolis, vamos nos falar pessoalmente também, tá? Muito obrigado, então, mais uma vez. Seu conhecimento é muito rico. Eu tô certo de que você é a pessoa certa para o Partido Novo poder deixar suas ideias, trazer suas ideias aí para um governo eventual que a gente possa trabalhar, você, o Poit, tá bom? Te agradeço muito, você tá por aqui, vamos nos falando. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ivan, a oportunidade de estar aqui com você, viu? E gostaria até de parabenizá-lo por trazer esse tema de violência contra a mulher. São poucos homens que falam sobre isso, mas é fundamental que a gente desperte isso na nossa sociedade, que as pessoas comecem a falar cada vez mais. Obrigado pela oportunidade, um abraço para o seu público e sim, com certeza, estando por Ribeirão Preto, quero te conhecer pessoalmente. Vamos sim. Um abraço aí na sua esposa também. Obrigado, Falo, tá aqui te ouvindo aqui do lado. Tá bom. Querida, tudo de bom, sucesso, muito obrigado. Tchau, tchau. Fique com Deus.